Como que era a operação secreta de Trump contra a China? Meteoro, na tua tela, agora. Donald Trump foi responsável por aprovar uma operação de difamação da China em 2019, quando era o presidente dos Estados Unidos. 3 ex-autoridades disseram à agência de notícias Reuters que a CIA possuía uma equipe de agentes que usavam identidades falsas na internet para espalhar notícias falsas sobre o governo do Xi Jinping. E também promoviam aí o vazamento de informações para agências do mundo inteiro. Caralho, ninguém nem imaginava que teria algo assim nos Estados Unidos, né, gente? Estados Unidos é tão bonzinho, né? Ele leva a democracia pra todo quanto é lado. Ele não molda a política interna dos outros países. Ele não leva nazismo pra Ucrânia, né? Ele não faz nada. Ele não dá golpe de Estado no Brasil, Guatemala, Nicarágua. Guatemala não. Nicarágua não dá golpe de espada. Não dá golpe de Estado em lugar nenhum. Ele é tão bonzinho. Inteiro. Quem diria que o Homem Laranja faria esse tipo de coisa, hein? Bom, a gente vai tentar entender aí o porquê dessa operação contra a China e o que isso causou agora no plantão do Meteoro. A gente vai falar do Trump porque essa operação contra a China, ela tem escalado. A gente viu esses dias, né, aliás, a gente viu ontem esse tema em relação ao TikTok também. Eu vou chamar a minha amiga Daiane de Oliveira. Daiane, seja bem-vinda ao Meteoro. Olha, então não é de hoje, né? A gente já viu esse modus operandi aí do Trump naquela época e como ele está na corrida eleitoral agora novamente, é preocupante porque são 2 nações que acabam entrando em conflito por conta dessa operação desmedida do Trump. Exatamente. Donald Trump, ele não é conhecido como uma pessoa sutil, gentil e sensata, né? Pelo contrário. Ele é aquele que chuta o pau da barraca, não tanto quanto o nosso representante dele aqui no Brasil, mas ele tem a fama e visibilidade justamente por essas falas polêmicas e por ações que são controversas, para não dizer que são criminosas, né? É esperar. É o mais esperado de todos. É, como se o Biden não fizesse. Mas o Biden é aquele que pinta o míssil de cor de arco-íris, né? Pra poder jogar na cabeça da comunidade LGBT, né? Então aí fica um pouco mais difícil de diferenciar. Qualquer semelhança é mera coincidência. E aí, o que o Donald Trump fez com os Estados Unidos, né, pegou seu poder bélico e seu poder de inteligência dos Estados Unidos e fez com a China. Ele criou, né, ele autorizou, na verdade, a criação de um grupo que existia apenas para uma força-tarefa, por exemplo, que existia apenas para manipular informações, criar e manipular informações sobre a China. E essa equipe foi construída dentro da própria CIA para deslegitimar e tirar, né, falar que os membros do Partido Comunista que estavam no poder eram corruptos, e por aí vai, né? Então, são informações que trazem problemas para a estabilidade, para a imagem da China no mundo e para a estabilidade da economia no país, né? Porque um país que está sendo desacreditado, que tem seus líderes desacreditados, ele tende a perder a confiança dos investidores. A China não é um ataque, não é à toa, né? O ataque é porque a China é um dos países que tem um crescimento mais constante em todo o mundo. O PIB da China, por exemplo, em 2023, foi um dos que mais atingiu cerca de 5,2%. É uma porcentagem É aumento, viu, gente? Aumento de 5,5%. muito boa. A China vem com uma média de crescimento de 5 até 8% ao ano nos últimos 20 anos. Então, por isso que os Estados Unidos, peraí, vamos frear aí um pouquinho essa evolução, essa competição aí econômica que a gente está disputando o mercado com a China, com a Rússia. Vamos fazer isso. É importante a gente falar também sobre essa questão do avanço do capital chinês. A gente lembra que nem dentro da própria premissa do capital, o capital é o melhor. Porque quando a gente faz o uso dos investimentos para melhorar o povo em si, faz com que também a gente consiga melhorar
o avanço tecnológico, avanço social e avanço até financeiro mais rápido do que dos outros países. A gente vê então que o imperialismo capitalista ele perde para um avanço socialista. Então, é tão incompetente o capitalismo que perde para o socialismo dentro do capitalismo. Entende? Tanto que é incompetente isso. A gente tem hoje a informação que foi divulgada pela agência Reuters sobre essa força-tarefa dos Estados Unidos com a China, mas a gente também sabe que os Estados Unidos investigou a Rússia porque tem outros dados, outras informações de perseguição, de informações que são ditas, de troca de farpas entre esses líderes, né? Que é um modo de operandi para diminuir o poder e diminuir a credibilidade nacional. A gente tem no Primeiro Vida justamente esse histórico de hostilidade, né, do Trump com a China, que é quando ele faz, né, ele lança umas inimizades, não sei se vocês lembram, mas ele chamava o vírus, né, o coronavírus de vírus chinês, né, inclusive ele foi acusado de racismo por causa disso. Agora na campanha eleitoral ele já voltou a dizer que, sendo presidente, ele vai aumentar a taxação dos produtos chineses em 60%, uma taxa muito alta. Então ele tem essa animosidade com a China, mas não é à toa, é disputa realmente econômica. Donald Trump acusou hoje a China de tentar interferir nas eleições legislativas dos Estados Unidos. Em reunião do Conselho de Segurança da ONU, ele disse que a China não quer que os republicanos vençam as eleições de novembro porque ele foi o único presidente que teve coragem de desafiar Pequim na questão comercial. Nos últimos meses, Trump aplicou sobretaxas a metade das exportações feitas pela China aos Estados Unidos. Na sede da ONU, ele também disse que estaria disposto a se encontrar com o presidente venezuelano se ele fosse a Nova York. Vai. Pouco depois, Nicolás Maduro publicou um vídeo nas redes sociais mostrando que estava a caminho. Na semana passada, ele disse que temia ser assassinado se viajasse aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. O cara simplesmente já afirmou que ele estava planejando um golpe contra o Maduro. Gente, um golpe pode ser qualquer coisa, de assassinato a destituição de cargo. Como que ele vai para lá, para Nova York, conversar com o Laranjinha? Sem condições, sem condições. E outra, deixa eu colocar a tela aqui, vou colocar os dois aqui. Aquela questão que eu falei, que o próprio capitalismo perde dentro do seu próprio campo, o campo do capitalismo, ficou tão evidente que agora a gente está começando a ver esse tipo de boicote na China para entrar dentro dos Estados Unidos. O TikTok, vocês viram? Se em 2025 o TikTok não for não for de algum, não tiver sócio dentro dos Estados Unidos, nenhum sócio dentro dos Estados Unidos, eles vão banir o TikTok dos Estados Unidos. Agora, os carros da BYD não podem entrar nos Estados Unidos sem uma taxação de absurdo, acho que 60% de taxação. Sabe, eles já estão vendo que eles não conseguem frear um país que tem dentro da sua cúpula governamental pessoas com pensamento socialista. É simplesmente assim. Imaginem só, a China hoje, ela é um país capitalista para quem... Na verdade, ela é capitalista, mais ou menos, né? Eu tô gerando muita polêmica aqui, mas é mais ou menos assim. Imagine que um governo socialista tá acima de um país que é capitalista. Mais ou menos isso que tá acontecendo. E nesse governo chinês, o próprio capitalismo rende mais do que dentro dos países que são capitalistas e imperialistas. Ele não é imperialista, né? Mas vamos lá. Tá aí o caso Marielle. Esse caso aí do Trump, que não é de hoje que ele acaba fazendo essa aversão à China em seu curral eleitoral, né? Isso, mas não é talvez uma aversão assim à China, não. Às vezes o Donald Trump ele tem umas cartadas que ninguém entende. E justamente por isso nós temos o nosso segundo ouvido, que é
um dos agentes que trabalhou na comunicação, na política, na segurança internacional do Donald Trump, ele informa que o Trump pediu ajuda à China para se reeleger lá. Sabe o que é o lance? Isso aí meio que queima os Estados Unidos dentro da esfera geopolítica, porque fica muito evidente a preocupação de não deixar um outro país superar ele, sabe? É um medo, é um medo. Aí, o próprio medo queima a imagem dele para vários outros países, sabe? A Europa mesmo, você pode achar que a Europa hoje é um super aliado dos Estados Unidos, mas a Europa vai para onde mais tiver ganhando dinheiro. Onde ela tiver mais oportunidade de lucrar, a Europa vai. Foi assim a vida inteira. A vida não é durante a existência inteira da raça humana, né? E não vai ser diferente agora. E, por exemplo, se os Estados Unidos agora tá fazendo feio para poder tancar o avanço da China, é porque a China tá sendo mais lucrativo de negociar. Então, tipo assim, os Estados Unidos hoje acredita que o comércio dele com a China está sendo responsável pelo crescimento da China. Só que a China faz negócio com o planeta inteiro. É óbvio que esse negócio com os Estados Unidos é alguma coisa que ajuda, sim, a China. Só que com a Rota da Seda em destaque agora, por exemplo, a China vai conseguir cada vez mais fazer mais negócios com outros países do planeta, né? E esses negócios vão fazer com que o negócio como posso dizer, esses negócios novos que vão surgir, a facilitação, a aceleração que vai trazer para os negócios da China com o resto do mundo, vão tornar meio que irrisória a própria negociação com os Estados Unidos, sabe? Então eu acho que não de imediato isso pode piorar a situação da China, dos Estados Unidos, com a China, com o mundo. Mas a longo prazo, sim. Eles não têm poder de criar um embargo mundial como fazem com Cuba e Coreia Popular. Então eles têm que fazer um alto embargo. É que os Estados Unidos, depois que o BRICS nasceu, o poder de embargo, de sanção que os Estados Unidos têm, começou a diminuir. Porque sempre que uma sanção é aplicada hoje em dia, o próprio BRICS vai lá e ampara o país. Então não é mais tão lucrativo. Não tem efeito, porque o BRICS hoje é uma potência gigantesca. O BRICS, eu posso estar errado, mas para mim já ultrapassou a União Europeia em poder de, sabe? E nesse sentido, o poder da sanção dos Estados Unidos, que é o que eles faziam para poder ferrar mesmo com os países socialistas ou pró-socialismo, que seja, diminuiu pra caralho. A guerra da Ucrânia e o conflito na Palestina também tiveram um papel na desmoralização dos Estados Unidos. Isso também. A Ucrânia menos, né? A Ucrânia menos. O lance da Ucrânia fez ferrar muito mais a Ucrânia do que os Estados Unidos. Porque ficou muito evidente que o Zelensky estava utilizando a própria população para fazer defesa dos exércitos, sabe? Colocando o exército dentro da cidade, pedindo para o povo se armar para ir para frente para enfrentar o exército russo. É coisa que não existe, não é normal você fazer isso. Mas você quer mandar uma pessoa com 38 enfrentar um tanque de guerra na rua? Sabe, não existe isso. Não tem cabimento você pedir uma coisa dessa. E ficou evidente também que todos os embargos que fizeram com a Rússia não teve 10% do que eles acreditavam que teriam. Ah, não! Não. Contra a Rússia, mano, não fez o menor sentido, porque a Rússia se preparou também. A Rússia trocou os dólares por ouro, investiu em criptomoeda, pegou dinheiro do banco chinês, e com isso, com essa preparação que ela fez, ela meio que ajudou, inclusive, o próprio BRICS até a força que tem hoje, sabe? Porque ela voltou as forças, o investimento dela pro banco chinês. Quando ela
investiu no banco chinês, ela também reforçou a moeda chinesa e agora tem até a possibilidade deles terem criado uma moeda pro BRICS. Vocês estão ligados nisso também, né? Mas acho que eles não tinham noção do quanto a Rússia tinha se preparado para essa guerra, incluindo as parcerias comerciais. Sim. A Globo falava na época, 5 dias de embargo, eles param a guerra. Vai acabar em 72 horas. Ah, mas aí é muita ingenuidade, viu? Pensar que o Putin pode ser um imperialista não, né? Pode ser um capitalista babaca, anti-comunista, mas o cara sabe gerir, velho. O cara é inteligente pra porra. Ele tá munido de muita gente inteligente do lado dele. Cara, e ele tem acesso a tudo que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha, de armamento, velho, a Rússia é imperialista? Não. Eu não acho. Acho que a Rússia para poder ser imperialista, ela tinha que estar promovendo guerra ao redor do mundo e ser uma extrativista filha da puta igual os Estados Unidos, sabe? E pra mim ela não é. Ele é anti-imperialista, mas sofre de capitalismo. Eu acho ele de certa forma anti-imperialista, sim. Mas ele é muito anticomunista para eu ter qualquer tipo de empatia por ele também. Enfim, vamos continuar o vídeo. Contra o Olha só. Biden. Então tem essa especulação também. Vamos assistir. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ajuda ao dirigente chinês Xi Jinping para ser reeleito em novembro, de acordo com trechos divulgados de um livro explosivo de John Bolton, ex-assessor de segurança nacional da Casa Branca. Bolton alega que a política externa do presidente estava orientada pelos esforços em obter um segundo mandato. O livro também detalha o menosprezo de principais assessores pela ignorância sobre eventos. Legal que você pensa assim, nossa, tem o olho puxadinho, né? Olha o tamanhozinho do olho dele. O olho do Trump é menor ainda. Aí você vê que estereótipo é coisa que fica é da cabeça mesmo, sabe? É muito da cabeça. Porque não se pauta na materialidade os estereótipos que a gente fica pensando. Do Trump é Botox? Que? Meu Deus. Não sei nada não. Isso foi um comentário aleatório que eu fiz aqui. Geopolíticos básicos do presidente. As devastadoras críticas levaram a Casa Branca a apresentar uma nova ação judicial para impedir a publicação do livro. De acordo com trechos publicados na imprensa, Bolton escreve que é difícil identificar, durante o tempo em que foi assessor, decisões de Trump que não foram motivadas por cálculos de reeleição. O livro, intitulado A Sala Onde Aconteceu, em tradução livre, vai ser lançado na próxima terça-feira, em meio à campanha eleitoral. Bolton... Vixe. É muito igual, né? Eles e o Bolsonaro. Que aí o Bolsonaro, em dois meses antes da eleição, criou Vale Diesel, Vale Gás, aumentou o Bolsa Brasil, né? Que chama? Acho que era Bolsa Brasil, né? Que ele fez. Foi para R$ 600. E o caralho a quatro. E foi assim. Diminuiu o combustível também, né? Diminuiu o combustível. Olha só, diminuiu o combustível sem diminuir a arrecadação dos acionistas. Auxílio Brasil, obrigado. Bolsa taxista teve mesmo, bolsa taxista. Caralho, nossa, tem muita coisa. Daí deixou, né, essa dívidazinha. Aí 2 meses antes, né? Gente, não era pra ter sido barrado, não? Isso não denota uma fragilidade muito grande e a pessoa não entende, sabe? Subsídio para o diesel maior que nos combustíveis. Isso denota uma fragilidade do sistema quando necessário para poder apoiar o capital muito forte, sabe? O consignado da Caixa, ele liberou a rodo. Caralho! Nossa, eu devia ter aproveitado então. Eu ia montar meu estúdio de podcast. Na época eu tava com um sonho de fazer um estúdio de podcast, só não tinha dinheiro. Devia ter aproveitado. Droga. O TSE alegou que barrar isso causaria um dano maior que o próprio benefício para o povo. O TSE alegou que barrar isso causaria um dano maior que o próprio benefício para o povo. Meu Deus. Você recebeu o Auxílio Brasil? Não, Auxílio Brasil não. Recebi o auxílio emergencial só. Da pandemia, auxílio pandemia. Era nele, tá. Ocupou o cargo estratégico de É tudo política, então, Daiane? Exatamente. Muitas pessoas acreditam que é eles contra nós e não.
sabe? Tudo vamos dizer que é farinha no mesmo saco, ou são articulações feitas para se manter no poder. Então, os líderes mundiais, muitas vezes, eles podem até ter um pensamento pessoal sobre determinada questão, mas, em sua maioria, o que a gente percebe é isso. Para se manter no poder, as alianças são feitas, os acordos são feitos, e isso é a política. O Trump, ele ganha visibilidade, ele ganha fama com essas falas que ele possui entre o eleitorado mais conservador, mas, como a gente viu aí, uma das pessoas ligadas a ele disse, não, olha, todas as ações que ele fez foi apenas para se reeleger, inclusive não conseguiu naquela época essa reeleição, e agora ele vem com um discurso também muito forte, que continua conservador, que ele, em alguns momentos, dá uma titubeada, desce um pouquinho o tom, mas ele sempre mantém essa linha de fazer falas fortes, de ser contraditório, para ganhar visibilidade. É uma estratégia do Trump. Mas a gente tem o Terceiro Vida também, que o Terceiro Vida é o que ele faz também nessa mesma linha do que aconteceu agora com a notícia da China, também acontece com a Rússia. Existe uma animosidade constante e uma troca de acusações entre Estados Unidos e Rússia muito grande, de interferência, tentativa de interferência na política interna. Então, é complicadíssima essa relação. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, intensificou os esforços para convencer os russos a vazarem segredos do país. Um vídeo foi publicado no Telegram nesta terça-feira, direcionado às pessoas frustradas com a situação da Rússia sob o governo de Vladimir Putin. O material apresenta instruções para o uso do navegador Tor e a utilização da Deep Web, uma forma de acesso à internet que dificulta a rastreabilidade do usuário, além de ferramentas de criptografia. A agência afirma que espera ser procurada por funcionários do serviço de inteligência, da diplomacia, tecnologia e outros setores para obter todo tipo de informações. Uma fonte da CIA disse à AFP que a agência está concentrada no Telegram por ser a principal plataforma russa para divulgar e receber notícias, sejam elas de política e até da guerra na Ucrânia. A fonte destacou que o governo americano não busca provocar uma revolta ou mudança de regime, mas que alguns russos podem considerar a medida como uma maneira de ajudar o país a seguir adiante. Meu Deus. Gente, peraí, ajudar o país a seguir adiante. Eu adoro como os Estados Unidos, ele se mete assim na... Ajudar o país. Ai, meu Deus. Na economia e política dos outros países e diz assim, eu só queria ajudar, gente. E é curioso, né, Dai, porque... É legal, né? Hoje o filme ganhador do Oscar, inclusive, aí, né? Gente, como eles sofrem, como eles sofreram, né? Você viu o sofrimento das pessoas que fizeram a bomba para jogar e matar quantas pessoas? 160 mil pessoas? O filme foi para mostrar que eles sofreram muito por deixar a bomba cair lá, matar 2 cidades inteiras. Eu lembro muito bem na primeira eleição do Trump e que ele se aproximou muito do Putin na época. Até diziam, né, que eles tinham virado amiguinhos e tudo mais. Agora o negócio tá diferente e parece que o Trump ele usa essas narrativas para inflar o próprio público, né? O próprio eleitorado. Isso está acontecendo com a China. A gente viu o vídeo em que, em algum momento, ele se aproximou da China para tentar um objetivo próprio e agora ele começa de novo essa escalada anti-China, que ele vê essa questão do TikTok e tudo mais, ele começa a escalada com objetivos eleitoreiros. O Trump teve até aquela... Vocês lembram dele ter falado que se ele fosse eleito, ele terminaria a guerra da Ucrânia com a Rússia em 24 horas? Ou 48 horas, alguma coisa assim? O cara é um politiqueiro de mão cheia. Exato. Quando você lembra do Putin, é fantástica essa relação, porque recentemente, com a morte de Zelensky, por exemplo, a gente viu que o Trump ele falou sobre a Rússia, tentou ligar assim, a política russa à política interna dos Estados Unidos, mas ele não... Pera aí um negócio. Uai, gente, agora eu vou ter que voltar isso aqui, que não é possível, tá errado. Eu devo ter perdido alguma coisa. A morte de Zelensky, lembra do Putin, é fantástica essa relação, porque recentemente, com a morte de Zelensky, por exemplo... Zelensky morreu?
Com a morte de Zelensky, tá errado. O Putin é fantástica essa relação, porque recentemente, com a morte de Zelensky, por exemplo, a gente Zelensky morreu? Não tá certo isso. Não é possível que eu sou tão alienado assim. Morte política? Será? Pode ser. Gente, será que ela não errou o nome? Ou fiquei. Mas ela falou isso mesmo, né? Com a morte de Zelensky. Não foi isso que a gente ouviu? Eu vou ter que voltar mais uma vez pra garantir. Exato. Quando você lembra do Putin, é fantástica essa relação, porque recentemente, com a morte de Zelensky, por Morte de Zelensky. exemplo, a gente viu que o Trump ele falou sobre a Rússia, tentou ligar assim a política russa à política interna dos Estados Unidos, mas ele não responsabilizou, ele não foi da turma que disse, olha, o Putin pode ter um dedinho nisso aí. Ele não responsabilizou o líder russo. Isso é bem interessante. Como ele, no primeiro vídeo também, ele falou, Não é a morte do. Isso. É um dos imediatos lá do Zelensky. É um dos comandantes dele, não é o próprio, né? vamos trazer, né? Vamos conversar com o presidente da Venezuela. O Trump, apesar do pessoal conservador achar que ele é o mago de todos das mudanças que poderiam acontecer, ele é aquele cara que fala o que quer para agradar. Ele é tido como empresário, né? Então, vamos dizer que hoje ele está numa figura política Queria dizer Zé do Caminhão, mas acho que ele errou assim. muito forte, mas ele é o típico marqueteiro. Ele tem um poder de marketing imenso. Então, eu realmente fico surpresa quando eu vejo o pessoal ainda dizendo, não, mas o Trump ele é maravilhoso, ele tem convicções, ele tem ideologias, e a gente percebe que nada disso, né? Tudo pela lógica do poder e do dinheiro, e essas ideologias caem por terra, e só os seguidores continuam aí brigando até hoje. Vamos acompanhar então essa guerra fria, entre aspas, aí dos Estados Unidos com a China, que a gente viu, né? Em 2019 já tinha isso, agora vem essa questão do TikTok também, parece uma escalada maior. Dai, obrigado pela sua participação. A gente volta no próximo plantão, certo? Certíssimo. Maravilha! É isso, valeu Peteoro, valeu Thaís pela indicação. Obrigado a todo mundo, viu, gente? Vocês que comentaram aí, ó. Obrigado, valeu. É isso, né? Acabou o vidinho, foi legal. Toma aqui, ó, curte, partilha, comenta. Eu inverti, o segundo era comenta, esse aqui que é compartilha, o terceiro que é compartilha. O quarto é seguir nós, o quinto é ativar o sininho, aí eu chacoalho a mãozinha assim, fica legal, dá efeito, e depois eu tomo o joinha. O joinha do tchau. Joinha.